Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim aqui contar um pouco sobre como foi o processo de cocriação do meu casamento, né? Como a gente foi criando cada passo e eu fui vendo como o universo realmente funciona e cheguei até o final e vi que tudo que eu visualizei, que eu planejei se realizou e ainda melhor. Então vamos começar desde quando a gente ainda não tava noivos. Na verdade tudo começou do nada, assim, a gente olhou um pra cara do outro e pensamos que talvez fosse interessante a gente casar. Isso há uns 3 anos. E aí a gente falou, beleza, vamos casar então. E aí começamos a gerar esse movimento, né? Daí eu comecei a pensar na data, como que ia ser, como que eu gostaria que fosse. Muita coisa mudou, mas começamos aí. Só que tinha um porém, nessa época eu não tava bem, eu tava bem mal na verdade. Eu tinha pedido demissão, eu não tinha dinheiro nenhum. Era tudo muito incerto assim na minha vida e eu não tava bem mesmo. E o Danilo também, o Danilo era estagiário, assim, a gente não tinha nada, nada mesmo. Lembro até hoje uma vez que eu liguei pro Danilo e a gente tava conversando e eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o universo me levar, sabe? Eu vou colocar o pé e deixa que Deus coloca o degrau embaixo. E eu lembro até hoje dessa frase, porque foi o que me guiou mesmo. Quando eu duvidava, eu falava, eu tô colocando o pé e Deus coloca o degrau, sabe? Isso basicamente é fé, né? É você saber que alguma coisa vai dar certo, você acreditar e se movimentar, né? Se colocar em movimento. E isso é o que começa a gerar situações que vão potencializando, né? Vão tornando possível aquilo que você quer realizar. Depois disso a gente teve o noivado, que foi mais uma concretização, assim, tipo, agora tem que ir, sabe? Tem data, a gente tá noivos. Todos os dias eu ia visualizando o casamento como eu queria, tentando definir o máximo de coisas possível pra eu conseguir mesmo sentir que aquilo já era real, sabe? E aí nesse meio tempo foi quando eu comecei a trabalhar na Realize, né? Criei a Realize, que hoje é a agência que eu amo, que eu trabalho e que ajuda empreendedoras, enfim, conseguir construir alguma coisa. Isso era uma coisa também, eu não queria que fosse a qualquer custo, sabe? Eu queria que eu conseguisse o dinheiro, mas de uma forma que me fizesse feliz, enfim, então eram muitas demandas. Comecei a fazer o Milagre da Manhã, principalmente quando chegou mais perto do casamento, assim. Eu comecei a fazer o Milagre da Manhã, faltando 1 ano, e todos os dias eu visualizava, e eu lembro até hoje a cena que eu visualizava. E foi exatamente o que aconteceu, assim, foi surreal. Quando eu tava vivendo aquilo, foi exatamente o que eu visualizei. Eu me visualizava entrando, né, no altar, que na verdade eu casei ao ar livre, mas eu me visualizava entrando. E eu me via muito feliz e olhando pro Danilo, e tudo muito perfeito, o sol, tudo alinhadinho, a grama, tudo muito lindo. Eu me via assim. E conforme eu ia definindo mais detalhes, eu continuava visualizando. E assim, as coisas que foram acontecendo no decorrer do planejamento foi muito perfeito, porque primeiro a gente tinha escolhido um lugar que não era exatamente como tinha sido as minhas visualizações, e por algum motivo esse lugar não deu certo. E aí eu precisei mudar para outro lugar, e aí eu consegui fechar, encontrei o lugar que era perfeito pro que eu precisava. Então eu tava procurando um lugar, e aí eu recebi um e-mail desse sítio que eu fiz o casamento, sabe? A gente tem muito essa crença de que tudo que a gente vai conseguir na vida tem que ser através do dinheiro. Então se a gente pensa, eu quero um carro, daí a gente pensa, tá, então eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer tal coisa, vou ter que me matar pra conseguir esse carro. E na verdade o universo ele não trabalha dessa forma, né? O universo ele eu gosto de pensar que o universo é preguiçoso, ele gosta de cortar caminho, então ele vai aonde é mais prático pra ele. E nem sempre a maior praticidade é através do dinheiro, né? Então nós funcionamos como se fosse uma matriz, né? A matriz divina. Então são várias pessoas, vários pontinhos que se conectam pra fazer acontecer certas coisas. E eu vi muito isso acontecer durante o processo. As pessoas sentiam vontade de dar um presente pra gente, não é? Eu não sabia, eu sou muito desligada com essas convenções, e eu não sabia que a gente tinha que dar presentes grandes, sabe? Quando alguém casava. Eu não entendia. E eu acho que, na verdade, não é muito comum assim, né? Normalmente se ganha uma coisa ou outra, mas a gente ganhou tudo. E a gente não pediu nada. Não é que a gente falava, olha,
estamos te convidando pra ser padrinho e a gente tá precisando de uma TV. Não, a gente convidava por amor mesmo, tanto que a gente só convidou, assim, família mesmo pra serem nossos padrinhos, né? Então, foi muito engraçado, assim, porque parecia que as pessoas realmente queriam presentear a gente e faziam muita questão. E a gente não ficava indo atrás, não ficava cobrando ninguém. Se alguém perguntava, a gente falava, né? O que você precisa? E aí a gente falava, mas era muito assim, sabe? Sem pressão e simplesmente as pessoas queriam presentear a gente. Eu lembro que eu tava no banho e eu sempre no banho eu fico pensando várias coisas, todo mundo é assim. E aí eu tava pensando sobre, né, o casamento, e aí eu comecei a me visualizar entrando no altar, e é sempre a mesma cena que eu via. E eu me via entrando ali e imaginando, assim, né, como seria. E nesse dia eu me senti muito emocionada, como se eu estivesse vivendo aquilo, e eu comecei a chorar de emoção. E aí nessa hora eu parei tudo e eu pensei, agora eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu consegui sentir. Eu senti, na minha cabeça, no plano astral, já tinha acontecido, né? Tudo que eu queria ali, que eu tinha visualizado, tinha acontecido. E eu tinha aquele desejo ardente de que acontecesse, então não tinha outra opção a não ser acontecer. Eu tenho certeza que nas minhas visualizações eu coloquei sentimentos muito bons, assim. E aquele dia tiveram muitas curas. Pra mim foi um salto quântico meu casamento, porque eu vi que eu realmente era capaz de tudo, sabe? Que se eu quisesse sonhar em qualquer coisa que eu quisesse, eu seria capaz. Sério, eu só pude tirar algumas conclusões do casamento que eu queria muito passar pra vocês. Primeiro, tenham metas reais, sabe? O que diferencia um sonho de uma meta é você ter um prazo, é você saber exatamente os passos que você tem que seguir pra chegar lá. Então eu sabia que pra eu chegar no casamento, eu tinha que ficar noiva, eu tinha que acreditar, eu tinha que me desenvolver, eu tinha que ter fonte de renda. O como você deixa pro universo. O universo se preocupa em como as coisas vão chegar até você. Você só tem que se preocupar em acreditar, em gerar movimentação, começar de algum lugar, sabe? São os pequenos passos que a gente consegue realmente conquistar tudo, né? Então a gente vai dando pequenos passinhos e as coisas vão crescendo e tomando proporção, e quando a gente vê, tá tudo ali, sabe? Materializado. E as visualizações me ajudaram muito. Então, todos os dias, até hoje, assim, eu não estagnei, sabe? Eu não parei por aí. Até hoje, quando eu vi que eu realmente era tão poderosa assim, e todo mundo eu já comecei outras visualizações ainda maiores de coisas que eu quero realizar. Então todos os dias eu me vejo nesse lugar e realizando o que eu quero realizar, sabe? Então visualização pra mim, assim, foi essencial. E autodesenvolvimento também, gente. Ninguém consegue nada se não se desenvolve, sabe? Se a gente continua na mesma bolha nossa de crenças e de limitações, a gente não consegue chegar lá, óbvio. Então a gente tem que se desenvolver, tem que ler, tem que ver vídeo, tem que se inspirar, porque senão não dá, né? E tem que ser grato, como se já tivesse acontecido. E foi isso que eu senti, assim, quando eu me vi no chuveiro aquele dia. Eu senti emoção e eu senti gratidão, porque aquilo já tinha acontecido dentro de mim. Então, sempre agradecer é extremamente importante. E eu fico muito, muito feliz de ter vivido tudo isso e de poder compartilhar hoje, sabe? É muito maravilhoso. O primeiro passo pra gente conseguir se desenvolver e quebrar essas crenças é a gente descobrir quem nós somos, né? É o autoconhecimento. E aí eu criei um e-book de graça aqui embaixo. Dar o link pra você conseguir baixar e fazer um teste pra saber se você tá realmente seguindo a sua essência, né? Se você tá sendo você ou se você tá se enganando. Então baixa aqui o e-book e me segue lá no Instagram, que eu sempre compartilho. Eu já compartilhei essa história lá e agora eu tô compartilhando com mais detalhes aqui. Mas todos os dias eu tô lá dando uma dica e conversando com vocês. Então é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!